Meus irmãos, nós vamos prosseguir e agora quero convidar o nosso estimado confrade Eurípides da Conceição. Ele vai falar sobre teólogos notáveis dos séculos 20 e 21. E é claro que é sempre muito bom tê-lo conosco, participando e ouvi-lo, é uma honra e muito especial para nós. O nosso colega Eurípides, ele é bacharel em administração, ele fez o curso de administração, cursou administração na Unigran Rio, Universidade do Grande Rio. Ele também é bacharel em teologia pela Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB, 2015. É mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2017. É doutor em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis, 2022. Ele tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino religioso, atuando nos eixos educação, ética e religião. Temas de interesse de pesquisa, estudos interdisciplinares do campo religioso, instituições educacionais, políticas públicas e práticas educativas. Atualmente, é procurador e pesquisador institucional, membro do núcleo docente, estruturante e docente dos cursos de graduação em Pedagogia e Teologia. Também no programa de pós-graduação em Teologia, Ciências da Religião, Novo Testamento, História da Igreja e História de Israel, da Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB. É um homem de Deus, nosso confrade na academia, é um homem de letras e dedicado ao ensino. Ouvi-lo nesta noite é um privilégio muito grande. Tê-lo conosco, uma honra. Passo a palavra ao ilustre confrade Eurípides da Conceição. Com a palavra. Nós queremos agradecer a sua deferência, senhor presidente, e também a de todos os demais confrades e confreiras. Queremos agradecer muito a sua prestatividade e a honra que nos dá de podermos falar mais uma vez perante esse seleto grupo de irmãos que integram a academia e outros que, porventura, também estejam nos assistindo. Muitíssimo obrigado. Senhor presidente, nós temos aproximadamente 45 a 50 minutos, são 19 horas e 42 minutos, e de forma disciplinada eu vou procurar honrar esse tempo. Sinto-me honrado com a incumbência de falar sobre o tema Teólogos Notáveis dos séculos 20 e 21, dentro da temática anual que trata da resiliência da fé na literatura e na teologia cristã moderna. No início do século XIX, despontou na Europa, especialmente na Alemanha, um filósofo e teólogo chamado Friedrich Schleiermacher. Esse teólogo-filósofo nasceu em 1768 e faleceu em 1834. Ele foi um pensador profundo, ele foi professor das áreas de filosofia e teologia na Universidade de Berlim. Ele foi influenciado por Kant, foi contemporâneo de Hegel e traduziu as obras de Platão para o alemão. Embora tenha sido ele filho de uma geração de pensadores iluministas, Schleiermacher reagiu contra o racionalismo iluminista e ele passou a incentivar o valor da experiência religiosa.
Schleiermacher era uma pessoa profundamente preocupada com a questão da experiência religiosa. Ele não conseguia ver com bons olhos todo aquele arcabouço racional herdado do iluminismo que determinava a maneira das pessoas de pensar, de ser e de como agir. Conquanto ele tivesse sido influenciado Kant, tivesse sido também contemporâneo de Hegel, e ele tivesse convivido com os principais pensadores, teólogos e filósofos do seu tempo. Embora tenha sido ele filho de uma geração de pensadores iluministas, ele acabou reagindo contra o racionalismo iluminista e passou a incentivar o valor da experiência religiosa. Chegou um momento que ele surpreendeu a todos da academia teológica quando ele lançou as bases do que se chamaria mais tarde de teologia liberal ou liberalismo teológico. Schleiermacher ensinava que não há religiões falsas e verdadeiras, então, um pensamento de vanguarda naquela época. Ele dizia que todas as religiões com maior ou menor grau de eficiência têm por objetivo ligar o homem infinito com Deus infinito, e sendo, então, o cristianismo, que era a religião que ele confessava, como a melhor religião. Ao harmonizar, então, as concepções protestantes com as convicções da burguesia culta e liberal, Schleiermacher foi considerado radical pelos ortodoxos e visionário pelos racionalistas. Então, ele estava no meio desse círculo. Ele dizia o seguinte, que a razão trouxe a destruição. Ele falava que o penso, logo existo, que era uma das máximas do filósofo René Descartes, não fazia parte de sua teoria. E ele, então, substituiu essa máxima por uma outra máxima que ele mesmo criou. Ele disse, a partir de agora, eu não penso, logo existo, mas eu sinto, logo existo. Daí, Schleiermacher passou a ensinar que se nós nos voltarmos para os nossos sentimentos, nós teremos uma sociedade perfeita. Ele dizia o seguinte, a sociedade precisa mais de pessoas que sentem do que pessoas que pensam. Sua teologia foi basicamente construída a partir de conhecimentos filosóficos. Ele menosprezava os dogmas e ele afirmava que o fundamento da fé é o sentimento. Ele dizia que ter um conhecimento racional de Deus não produz ações piedosas. E ele, então, abriu mão dos pressupostos bíblicos e ele valorizou os sentimentos piedosos, as coisas do coração, declarando que esses sentimentos equivalem ao senso de consciência absoluta de Deus. Embora tenha sido ele um teólogo do século XIX, ele, com esse pensamento de vanguarda e ultra-revolucionário, acabou influenciando profundamente a teologia e os teólogos posteriores, pavimentando a estrada para o transcendentalismo de Karl Barth, que teria lugar no século XX. Convém ressaltar que o pensamento de Schleiermacher, no sentido de incentivar o valor da experiência religiosa e também a construção de uma visão positiva da humanidade, esses pensamentos estavam em sintonia com a cosmovisão científica e filosófica do seu tempo. Lá no século XIX, praticamente todos, exceto a Igreja, acreditavam que o iluminismo, que foi o movimento que inaugurou a era do racionalismo, a idade da razão, traria pleno progresso intelectual, político, social, científico, econômico, ético e em todas as áreas da vida. O racionalismo, inaugurado na idade da razão, movido pelo instrumento do iluminismo, acreditava que o mundo seria outro a partir da vitória da razão. Eles argumentavam que a humanidade havia evoluído bastante no século XIX e que o século XX seria de pleno êxito. E que, em razão do avanço científico, as doenças e patologias seriam todas extirpadas, as relações sociais seriam perfeitas,
Não haveria mais conflitos e guerras entre as nações, porque os povos teriam saído da barbárie, entrado na idade da razão, um novo momento na história da humanidade que ia levar todos para a convergência do entendimento saudável e da reconciliação e entendimento entre os povos. Lê do engano. Mais uma utopia. Mas toda essa cosmovisão abraçada pela teologia liberal, fundamentada em uma visão positiva da humanidade, sucumbiu diante dos horrores da primeira metade do século XX, que foi marcada por grandes catástrofes. Quais? A Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, mal começa o século XX, em 1914, antes de completar 15 anos, começa a Primeira Guerra Mundial. E agora uma guerra diferente de todas as outras. Além de ter dimensões mundiais, dimensões continentais, essa guerra agora começa a empregar aviões, armas poderosas. Daí, quando chega em 1918, começa o processo de recuperação do mundo. E todo mundo pensa que o mundo está caminhando para a tão sonhada, esperada paz e serenidade, racionalidade, cura, prognosticada, profetizada pelos filósofos e teólogos da razão, os iluministas. Chegamos em 1929, acontece o craque da Bolsa de Valores em Nova York e vem a Grande Depressão, 1929. E essa Grande Depressão durou 10 anos, foi de 1929 a 1939. Chegamos então em 1939, acabou a Grande Depressão, o mundo começa a respirar, começa a restaurar a sua economia, as relações entre as nações, o comércio bilateral e multilateral se restabelece. De repente, no ano que termina a Grande Depressão, estoura a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Percebe? Quantas esperanças perdidas, quantos sonhos massacrados. Aí vem a segunda metade do século XX, da qual nossa geração faz parte, e também uma parte entrou aí do primeiro quarto do século XXI. A segunda metade do século XX viveu o fortalecimento do comunismo, a ascensão da Guerra Fria, a crise dos mísseis, colocando a humanidade sob o risco de uma guerra nuclear, que nos assusta até hoje. Essa possibilidade está aí diante de nós. Ela não se desapareceu. As previsões positivas anunciadas pelos filósofos e teólogos do século XIX não se cumpriram, mas suas reflexões construíram a estrada para uma nova cosmovisão filosófica e teológica nos séculos XX e XXI. As reflexões de Friedrich Schleiermacher e de seus contemporâneos fixaram as bases para a construção de uma nova cosmovisão teológica, dinâmica e efervescente que atravessaria todo o século XX até o primeiro turno do século XXI, dando à luz a notáveis teólogos de diversas matizes e vertentes. Esses teólogos, senhoras e senhores, mudariam o modo de pensar, mudariam o modo de sentir, mudariam o modo de viver de todas as gerações. Quais foram esses teólogos? Principais teólogos e XXI. Senhor presidente, prezados confrades, prezadas confreiras, é para mim uma grande dificuldade falar de teólogos, porque ao longo da minha vida eu aprendi palidamente a refletir sobre teologias. Então, falar de teólogos, para mim, é muito complicado, porque a gente acaba entrando na subjetividade do coração, da mente, do pensamento do teólogo, e muitas vezes nós os rotulamos. Uma abordagem sobre a teologia dos séculos XX e XXI, naturalmente exige de nós uma certa dose de imparcialidade para nós não corrermos o risco de privilegiar ou desmerecer um teólogo específico, quer seja
do segmento liberal, ou quer seja do segmento conservador. Também não é muito fácil, atualmente, você definir quem é liberal e quem é conservador, porque parece que a teologia apresenta hoje uma configuração muito mais eclética, que não é tão definida assim. E, em razão disso, prezados confrades e confreiras, nós optamos por apresentar os teólogos e discorrer brevemente sobre seus pensamentos, sem rotulá-los. Em alguns momentos falaremos muito mais sobre o seu pensamento do que eles mesmos. Por exemplo, creio que o maior teólogo do século XX foi Karl Barth, o pai da neo-ortodoxia. Karl Barth nasceu na Suíça, lecionou teologia nas universidades de Göttingen, Munique, na Universidade de Bonn, mas foi demitido deste último posto pelo governo hitlerista em 1935, e porque ele estava resistindo às tentativas do ditador de nazificar com a sua suástica a Igreja Reformada da Alemanha. Com isso, ele teve também os seus diplomas de teologia todos anulados. E com a derrota do nazifascismo, ele recuperou a sua cátedra em Bonn, de onde mais tarde ele se transfere para Basileia, na Suíça. E sabe o que é mais interessante? É que ele se aposentou em 1961, e foi aí, então, que foram descobertos os seus escritos e que ele começou a iniciar a organização e a elaboração da sua teologia. E aí ele vai construindo alguns pontos ortodoxos e outros são neo-ortodoxos. A neo-ortodoxia é comumente conhecida, associada com Karl Barth, chamada também de barthianismo. Por quê? Porque ela tem como seu principal autor Karl Barth. Karl Barth nasceu em 1886 e ele faleceu na segunda metade do século XX, que foi em 1968. E conforme dissemos, ele é considerado o maior teólogo do século XX. O sistema chamado de barthianismo ou neo-ortodoxia possui ainda vários outros nomes, como teologia dogmática, teologia da crise, neo-ortodoxia, teologia transcendental e até mesmo de modernismo negativista. Depende da leitura e da interpretação de quem lê o texto, de quem se aproxima ou se familiariza com a teologia de Barth. A teologia de Barth foi, na verdade, uma tentativa de retorno às doutrinas bíblicas que, no seu entender, haviam sido desprezadas pelo liberalismo. Doutrinas como a Trindade, o nascimento virginal de Cristo, as duas naturezas unidas numa só pessoa, a natureza teantrópica de Jesus, divina-humana, isso tudo conforme aceito pelo Concílio de Calcedônia, no ano 51, e confirmado pela Reforma Protestante de 1517. Outra, como a salvação somente pela graça, a justificação somente pela fé, que são pilares que nós acreditamos e afirmamos à luz das Escrituras Sagradas. E em virtude desses pontos de vista, o barthianismo também foi chamado de neo-ortodoxia, porque ele buscava afirmar esses preceitos, esses pressupostos, essas doutrinas que nós apresentamos, elencamos aqui. A neo-ortodoxia caracterizou-se pela tentativa de redescobrir o significado para o mundo moderno de certas doutrinas que haviam sido centradas na antiga ortodoxia cristã. Então, foi uma tentativa de reformar a ortodoxia. E, por um lado, os teólogos neo-ortodoxos seguiram o liberalismo mais antigo, vendo o iluminismo com naturalidade, e assim como seus antecessores, eles aceitaram o criticismo bíblico, seguiram nessa vertente. Por outro lado, os teólogos mais jovens rejeitavam aquilo que consideravam ser a cultura cristã do liberalismo, que surgiu da ênfase na chamada teologia natural. A questão é que eles estavam preocupados com o fato de o liberalismo protestante ter se esforçado tanto para tornar a fé cristã aceitável à mentalidade moderna, que acabou perdendo a essência do evangelho. A palavra de Deus, a voz do ser transcendente,
não proclamava mais as boas novas de reconciliação com a humanidade perdida em pecado. Entra em cena também um outro personagem importante, além de Barth, que foi Emil Brunner, e que ele vai trabalhar a questão do Cristo absoluto ou relativo. Isso vai gerar uma discussão tremenda na academia teológica. Emil Brunner nasceu em 1889 e nasceu em 1966, contemporâneo de Barth, teólogo suíço, exerceu influência imensa, grandiosa, no protestantismo dos Estados Unidos, que é o país onde ele proferiu diversas das suas preleções. Suas obras foram traduzidas para o inglês antes mesmo que as obras de Barth. A teologia de Brunner é também conhecida por teologia dialética ou teologia da crise, e descreve a busca da verdade por meio de debates entre as posições contrárias. Brunner argumentava que existe alguma revelação fora da Bíblia, embora ele não acreditasse que a teologia natural incluísse a teologia revelada. E aí, nesse ponto, ele discordava de Karl Barth, mas eram amigos. Brunner entendia que a Bíblia é o único critério pelo qual nós podemos julgar a verdade e a suficiência do conhecimento acerca de Deus, que se encontra em outros lugares. Brunner dizia que se pode achar verdade no filósofo, no ateu ou no adepto de seitas não cristãs. Assim, estabelecendo um diálogo com eles, mas reconhecendo, em definitivo, que eles não podem possuir o conhecimento suficiente, completo e verdadeiro de Deus. Dentro da cena teológica, aparece também Rudolf Bultmann, com a sua teologia do mito versus desmitologização. A teologia do mito tem como um de seus principais criadores esse teólogo, que era alemão, nascido em 1884 e falecido em 1976, também contemporâneo dos outros dois anteriores. E em 1941, Bultmann proferiu uma conferência sobre o tema O Novo Testamento e a Mitologia. E ele disse que o Novo Testamento está cheio de mitos à luz dos quais se deveriam examinar a pessoa de Cristo e o comportamento da Igreja Apostólica. Para Bultmann, todos os escritores do Novo Testamento pensavam e escreviam tendo em vista uma visão global do mundo antigo, lá de trás, no qual havia três divisões: a superior ou invisível, que era habitada pelos anjos, o mundo sobrenatural de Deus, o mundo inferior, escuro, habitado pelos demônios, e o nosso mundo que fica entre os outros dois. Portanto, para Bultmann, a revelação contém símbolos que devem ser decodificados, ou seja, desmitologizados. Ou seja, Bultmann incentiva, nos convida a uma reação à ortodoxia medieval que ainda vigorava nesse momento da história. Em uma de suas conferências, Bultmann afirmou que é possível crer em Jesus Cristo e aceitar o Deus e Salvador sem a necessidade de acreditar no seu nascimento virginal, na encarnação, no túmulo vazio, na ressurreição e na segunda vinda. Para ele, perfeitamente era possível fazer essas coisas se subscrever esses dogmas. Para Bultmann, todos esses elementos eles seriam derivados da mitologia judaica do gnosticismo helenístico. Percebe uma visão dessa naquela época, o frenesi que causou? Nesse caso, o que é então a desmitologização que Bultmann propõe? Em seu questionamento sobre as escrituras, ele propõe que existe a necessidade de extrair todo o elemento mitológico, que, segundo ele, encobre o entendimento das Sagradas Escrituras para o homem moderno. Bultmann via a desmitologização como um instrumental importante para a atualização da mensagem bíblica, tornando essa mensagem compatível com o mundo teológico e científico que vivemos hoje. Então, ele já pensava em termos de contextualização.
Bultmann vai dizer o seguinte, que o homem e a mulher da modernidade, embora seja um ser que viva em uma sociedade de muitos símbolos e sinais, ele precisa decodificar o significado desta vasta simbologia. O ser humano carece de um tradutor, de um intérprete, ou seja, ele necessita de uma ferramenta que atualize a linguagem mitológica das escrituras sagradas vigentes à época para o código de linguagem e a cultura dos nossos dias. Bastante atraente o discurso e bastante interessante para muitos. Mas não ficou só aí, porque na esteira desses pensadores notáveis aparece um que merece a nossa homenagem, que faleceu agora, irmãos, na semana passada, Jürgen Moltmann, o teólogo da esperança. A teologia da esperança foi articulada nos Estados Unidos por dois teólogos luteranos, Karl Barth e Robert Jenson, que não são muito falados. As suas obras contribuíram bastante para popularizar o novo movimento. Enquanto que o bartianismo, ou a nova ortodoxia, ou a neo-ortodoxia, era anti-escatológico, porque eles questionavam toda aquela visão escatológica de céu, de inferno, de tártaros, e toda aquela visão considerada mitológica por muitos, a teologia da esperança já procura levar a sério a questão escatológica que gira em torno da história e do futuro. E dessa forma, ela acaba reagindo ao existencialismo de Barth e Bultmann, que enfatiza o aqui e o agora. E os principais teólogos que representam esta teologia são exatamente os alemães Jürgen Moltmann, que é reformado, Wolfhard Pannenberg, que é luterano, e Johannes Metz, que é católico romano. A teologia da esperança é, na verdade, uma resposta ao contexto dos anos 60, em que o mundo está perplexo diante de toda aquela conflagração entre a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos e a divisão do mundo em dois blocos. E a guerra do Vietnã. Isso tudo, então, vai deixando as pessoas preocupadas, angustiadas e ansiosas em relação ao futuro. E em resposta às guerras e aos sistemas totalitários e ausência de respostas para o problema do mal, vão surgindo novas reivindicações, novas formas de vida social, questões relacionadas à liberdade do indivíduo, à paz mundial, ao processo de secularização rápida, o problema do declínio moral. E, principalmente, gente, dentro das igrejas, o desencanto com a teologia ortodoxa, que basicamente era a teologia do medo. Dificilmente se falava em alegria. Para esses teólogos, a teologia da esperança é aquela que floresce em um contexto de desesperança. É a teologia que enxerga na escatologia, no futuro, a solução e o remédio para o caos. O caos que vai se transformar em cosmos. É a desorganização que vai se converter em organização. E alguns se referem à teologia da esperança como o ateísmo do protesto. É a teologia que traz o conceito de Deus não à luz do passado, não na perspectiva do passado, mas na perspectiva de futuro. Ou seja, é uma tentativa de apresentar Deus em meio ao caos. Ou seja, a teologia é o elemento organizador de mundo. Para Moltmann, o futuro é a natureza essencial de Deus. Deus não revela quem ele é, e sim quem ele será no futuro. Desta forma, Deus está presente apenas em suas promessas. Deus está presente na esperança humana. E todas as afirmações que fazemos sobre Deus são produto da esperança. Deus será Deus quando cumprir suas promessas, e com isso eles estão estabelecendo o seu reino. Ou seja, Deus está determinado não pelo passado e não pelo presente, mas pelo futuro, porque ele já sabe o fim da história. E segundo Moltmann, Deus entrou no tempo. E, consequentemente,
ele se entranhou no tempo e passou, então, a nos ajudar a construir o futuro. Para Moltmann, a historicidade da ressurreição corporal de Jesus não é válida. Afirma-se tradicionalmente que a ressurreição de Cristo é a base histórica da ressurreição final. Moltmann vai dizer diferente. Ele vai dizer que a ressurreição final é que é a base da ressurreição de Jesus. Então ele inverte. Enquanto a gente segue a perspectiva da história linear dentro da visão judaica, a história da salvação, passado, presente e futuro, Moltmann vai trabalhar futuro, presente e passado. Então, para Moltmann, a tarefa da igreja não é apenas se informar sobre o passado para mudar o futuro, mas é também pregar o evangelho de tal forma que o do indivíduo impulsione esse indivíduo que sou eu a agir de modo concreto para mudar a minha própria história. Para Moltmann, o presente em si mesmo não é importante. O importante é que o futuro se apodere da pessoa no presente. E aí ele vai apresentando propostas à luz da teologia da esperança, tendo como base a escatologia, em relação à solução para os problemas da violência, dentre outras coisas. Então, quanto à questão da violência, os teólogos da esperança argumentam que o problema não é a violência em si, não é a violência em si, e sim se o uso da violência foi justificado ou injustificado. E é isso que precisa ser analisado, avaliado e julgado. Então, essa tendência pragmática em que os fins justificam os meios, e que é um tema ético importante, acaba se tornando uma tendência muito forte dentro da teologia da esperança, o que causa objeções. Porque se, por um lado, a dialética de Barth acabou com a possibilidade da relação entre história e fé, a teologia de Moltmann, por sua vez, destruiu até mesmo a possibilidade de haver história. Porque Moltmann rejeitou definitivamente todo o conceito da história como fator objetivo. Lá no seu primeiro livro, Teologia da Esperança, livro de Moltmann, esse livro já vai nascer de um diálogo com o ateu alemão Ernst Bloch. E quando nós lemos esse livro, nós vemos que nesse intercâmbio, Moltmann assimilou muitas ideias de Bloch. A ideia que Moltmann tem da escatologia é uma escatologia, na verdade, uma escatologia fundamentada em uma teologia centralizada no homem, em um homem que observa o futuro e age na sociedade. Então, a meta do futuro, segundo Moltmann, não é a plena manifestação da glória de Cristo. Mas a meta do futuro, na perspectiva de Moltmann, é a edificação da utopia na Terra. Faz me lembrar até um pensamento do célebre pensador cristão C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte: eu não sei porque as pessoas falam tanto e pensam tanto no céu quando Deus se preocupa tanto com a Terra. Então, para Moltmann, o reino de Deus se introduz na Terra por meio da política e da revolução. Para ele, o reino é também uma realidade terrena e tangível. Para ele, o reino de Deus é trazido por meio da revolução. E quanto ao conceito de Deus, Moltmann não admitia nenhum Deus eterno ou infinito, porque ele vai dizer que, ao entrar no tempo, Deus se tornou finito e aberto a um futuro desconhecido. Então, quando a gente analisa Deus na concepção de Moltmann, a gente não vê um Deus de acordo com a visão ortodoxa, que é onisciente, onipotente e onipresente. A gente vê um Deus ciente, potente e presente. O nome disso é reducionismo. Mas não fica aí. Vai aparecer um personagem também muito importante, que tem muita minha admiração, e aqui quem diz isso sou eu. Eu apenas acredito que esse teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, outros falam Bonhoeffer, o teólogo que lançou o conceito da graça barata, na minha opinião, se ele não tivesse morrido tão novo, ele teria superado Karl Barth e todos os teólogos do século XX.
Barth seria talvez o segundo, mas ele seria o primeiro. É a minha opinião. Bonhoeffer, o Bonhoeffer, nasceu em 4 de fevereiro de 1906 em Breslau, na Alemanha. Era filho de um psiquiatra. Faleceu em 9 de abril de 1945 em Berlim. Ele foi criado no conforto na cultura da burguesia, entrou no ministério pastoral na Igreja Luterana Alemã contra a vontade do pai, estudou em Tübingen, em Berlim. Ele alcançou o grau de licenciatura com apenas 21 anos de idade, defendeu a tese de doutorado intitulada Comunhão dos Santos. Karl Barth, quando leu essa tese de doutorado, ele chamou a tese dele de milagre teológico, tamanho brilhantismo. Em 1930, ele começou a lecionar na Universidade de Berlim, no Seminário Teológico de Union, também em Nova York, foi para os Estados Unidos. Foi nomeado secretário da Juventude da Aliança Mundial para a Promoção da Amizade Internacional através das igrejas. Foi convidado a permanecer nos Estados Unidos, mas olha o que ele faz. Sabendo o que estava acontecendo na Alemanha, para onde a Alemanha estava caminhando, ele resolveu que ele tinha um compromisso com o seu país e ele voltou para a Alemanha em 1931. E sabe o que aconteceu? Ele já sabia tudo o que estava previsto. E foi por isso que ele voltou. Em 1933, Hitler tomou o poder. E aí Bonhoeffer ajudou a organizar o movimento de resistência ao nazismo. E juntamente com diversos pastores luteranos e reformados, ele se tornou membro fundador da Igreja Confessante, que era uma ala da Igreja Protestante contrária à política nazista. Em 1934, esse grupo se reuniu e produziu, então, a chamada Declaração de Bremen, rejeitando desafiadoramente o nazismo. A declaração a síntese da declaração era, aspas, Jesus Cristo e não homem algum ou Estado é o nosso único Salvador. Nosso único Salvador é Jesus Cristo. Imagina, né, o que aconteceu. E ele, entre uma resistência e outra, ele acabou se envolvendo numa trama para assassinar Adolf Hitler. Mas ele foi preso em 5 de abril de 1943 e foi enforcado em 9 de abril de 1943, aos 39 anos de idade. Né? Aliás, não foi em 1943, perdão, 1945. Né? Ele ficou preso durante 2 anos, e durante esse período ele escreveu várias anotações e cartas da prisão. E essa compilação de cartas encontradas depois gerou a obra póstuma Resistência e Submissão, que foi o documento dos seus últimos anos de vida, né, de 1943 até 1945, contendo aí a sua correspondência com amigo e com a família, apontamentos teológicos, poemas escritos na prisão, e são um legado teológico de Bonhoeffer para a cristandade. A sua obra mais famosa, que foi escrita no período de ascensão do nazismo, foi Discipulado, na qual ele desenvolve a polêmica acerca da teologia da graça, que é o fundamento da obra de Lutero. E aí o livro vai se opor à ênfase que é dada à justificação pela graça sem obras da lei. Ele vai dizer o seguinte, olha, a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa, que é um tesouro oculto do campo, por amor do qual o homem sai, só faltou dizer, como eu saí dos Estados Unidos e vende tudo que tem, só faltou dizer, eu fiz isso. O chamado de Jesus Cristo ao ouvir, do qual o discípulo larga as suas redes e segue, o dom pelo qual se tem que orar, e a porta a qual se tem que bater. Quando ele já estava sendo perseguido pelo nazismo, Bonhoeffer escreveu um tratado considerado para muitos como uma das maiores obras-primas do protestantismo, que ele deu o nome de Ética. E nessa obra ele justifica, em parte, o seu engajamento na resistência alemã antinazista e seu envolvimento na luta contra Adolf Hitler, dizendo que é melhor fazer um mal do que ser mal. Bom, não me peçam para explicar isso aí, porque é muito difícil entrar na mente de um teólogo, de um pensador, especialmente depois que ele morreu e não está aqui para se defender, não é verdade? Pois bem, estamos partindo, senhor presidente, para as nossas considerações finais. E aí, dentro desse cenário do século XXI,
Nós temos também alguns teólogos notáveis, mas nós não temos como falar de todos nesse curto período de tempo. Então, nós vamos falar de uns poucos. Nós vamos mencionar um que está vivo e que é bastante relevante, que é Alistair McGrath, chamado o homem que veio desenvolvendo o criacionismo evolucionário, que nasceu em Belfast, em 23 de janeiro de 1953, um teólogo cristão, pastor anglicano, apologista, apologeta, professor de teologia, religião, cultura. Ele tem um doutorado, ele fez doutorado em biofísica molecular e também em teologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, né? O seu interesse principal, a sua área de estudo, está concentrada na história do pensamento cristão, com ênfase particular na relação entre as ciências naturais e a fé cristã. Alistair McGrath é um ex-ateu, mas ele se converteu e ele acabou se tornando um dos mais influentes pensadores cristãos da atualidade. Em seus escritos e palestras públicas, ele promove bastante aquilo que é uma das suas bases, que é a teologia científica. Então, McGrath é muito focado na questão, na corrente do chamado design inteligente. Ele defende a ideia do criacionismo evolucionário. E em 2004, ele escreveu um livro, né, intitulado The Twilight of Atheism. The Twilight of Atheism quer dizer o crepúsculo do ateísmo. Ele dizia o seguinte, que o ateísmo estava em declínio. Isso gerou muita discussão e fortes contestações dentro da academia teológica e filosófica. Mas, ao citarmos teólogos de toda essa grandeza, da grandeza de Alistair McGrath e os demais que o antecedem, e especialmente aquele que foi Friedrich Schleiermacher, que lançou as bases para que todos esses nós começamos a pensar que estão reservados para a teologia e para os teólogos do século XXI. Por que, senhor presidente? Porque nós passamos pelas turbulências do século XX, nós sobrevivemos, a igreja sobreviveu, a instituição teológica também sobreviveu. Mas quais são os desafios da teologia no segundo quarto século do segundo quarto do século XXI? Nós estamos no primeiro quarto, né? Um quarto de século são 25 anos. E aí vamos entrar, a partir de 2026, no segundo quarto do século XXI. Quais são os desafios? Há muitos desafios. Mas eu diria que a teologia do século XXI, os teólogos do século XXI, encontram-se diante de um desafio fundamental, que é ter que lidar e acolher o pluralismo religioso enquanto valor irredutível e irrevogável. Na verdade, o pluralismo é um novo horizonte de discussão para a teologia. É um paradigma que provoca uma profunda mudança na dinâmica da compreensão lógica no tempo atual. O pluralismo religioso deixa de ser compreendido como um fenômeno conjuntural passageiro ou como um fato provisório e passa a ser percebido como um pluralismo de princípio ou de direito, vide as nossas mudanças nas legislações do mundo. A teologia está multifacetada. Há teologias, existem teologias para todos os gostos e preferências. Ao longo desse tempo veio a teologia feminista com Jane Dempsey Douglas, e não estou como contestação. Estou apresentando apenas como um fato que credencia, que evidencia o que acabamos de dizer. Apareceu a teologia feminista, que fez com que as mulheres trouxessem a originalidade de sua presença e pensar, buscando enriquecer a compreensão da revelação das escrituras sagradas com um olhar feminino. Porque, tradicionalmente, o que se diz é que a Bíblia é um livro machista e patriarcal.
Quanto à teologia do Tupiniquim, foi a teologia europeia quase que mecanicamente. Foi-se o tempo em que nós plagiávamos os modelos teológicos americanos. Nós vimos aí no Brasil, nos últimos anos, a teologia da libertação, cujo maior representante no... A teologia da libertação abraçou a de libertação a partir da fé cristã. E assim surgiu e cresceu a teologia da libertação, que marcou definitivamente o nascimento de outras teologias latino-americanas. Hoje a gente tem teologia indígena, teologia negra e vários tipos de teologia. Enfim, senhor presidente, eu encerro essa nossa fala agradecendo a vossa deferência e de todos os confrades e confreiras e dizendo que eu estou muito feliz por estar aqui com os senhores. Muito obrigado.